Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Conexão Legislativa. Vamos falar de um tema hoje que é recorrente aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, na área da saúde, que é o cigarro, o tabaco, né? Há uma legislação aprovada aqui na Assembleia Legislativa que cria o Dia de Combate ao Tabagismo, que é 9 de maio, e recorrentemente, todos os anos, são palestras, são muitas atividades que são desenvolvidas por iniciativa aqui do Parlamento Paulista. Hoje a gente vai focar na questão do tabagismo e da alimentação. Por isso nós convidamos uma nutróloga que vai nos ajudar neste processo aqui com estas questões, que é a doutora Andréia. A doutora Andréia já está aqui com a gente, Andréia Pereira, nutróloga, seja muito bem-vinda. Bom, olá a todos, tá? Obrigado pelo convite. Esse é um tema super importante que a gente precisa falar sempre. Exatamente, doutora, porque antes de começar o programa aqui, a gente até conversava com alguns amigos, muitas pessoas fumam durante um tempo, depois param, né? Muitas vezes está ligado até à questão psicológica que a pessoa vive em determinado momento da vida, né? E eu queria falar um pouco sobre hábitos, né? A questão do hábito, fumar é um hábito, se alimentar bem é um hábito, ou mal, né? E o exercício, né? São ciclos aí que se completam, né, doutora? A questão... E a gente precisa mexer em todos eles para parar de fumar ou não? Sim, na verdade, né, a gente tem muita questão do estilo de vida, né? Então, geralmente, a gente pensando em estilo de vida, eu vou ter o quê? Alimentação, né, equilibrada, eu vou ter a prática de atividade física e tomar cuidado com os vícios, né, entre eles o cigarro. Porque muitas vezes a pessoa até tem uma alimentação saudável, faz exercício, mas o cigarro acaba pendendo aí, juntando com uma questão genética, com uma tendência familiar, para aumentar riscos, né? Cardiovasculares, riscos de câncer, problemas no pulmão. Então, é muito interessante ter realmente o equilíbrio entre todos esses fatores, mas encontrar equilíbrio é difícil, né? E mudar hábito é mais difícil ainda. E o cigarro, muitas pessoas acham que não é um vício tão forte, mas é assim. É muito difícil parar de fumar, né? É muito comum a pessoa parar de fumar e voltar, né? E aí, à medida quantos mais anos você fuma, quanto maior for a quantidade, maiores são as consequências e os riscos para a saúde. Exatamente. E a senhora, eu vi aqui no currículo da senhora que a senhora trabalha também com oncologia, né? A senhora é médica nutróloga do Departamento de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, né? E a senhora, acho que no dia a dia deve ver pacientes com câncer, e aí como a sua função nestes casos, independente de ser um câncer advindo do tabagismo ou não, é prover uma alimentação adequada para esses pacientes? É isso que eu fiquei curioso. Sim, na verdade, a gente tem várias fases aí do câncer, né? Então, quando a gente pensa em prevenção, a gente comenta muito de ter uma alimentação equilibrada, né? Onde eu tenha muito mais verduras, frutas e legumes. A gente tem também as proteínas, a gente tem também os carboidratos, mas colocar tudo isso de uma forma equilibrada, tentar, a gente sempre fala descascar mais e abrir menos embalagens, né? Abrir menos pacotes, evitar os processados e ultraprocessados. Isso entra dentro da prevenção ao câncer. Quando a pessoa já está com câncer, a gente tem uma preocupação muito grande com a perda de massa muscular, porque a perda de massa muscular piora o prognóstico e a resposta ao tratamento dessa pessoa, né? E aumentar a massa gorda também é um problema. A gente tem uma associação aí muito importante entre obesidade e câncer. E depois que a pessoa está curada, a gente tem o medo da recidiva ou de um segundo câncer. Então, a gente volta aí muito para os termos da prevenção. E lembrar que a alimentação equilibrada e saudável, ela deve estar associada à prática regular de atividade física. Dentro de tudo isso, isso vai compor mais ou menos, né, 80% das medidas de prevenção ao câncer, e uma delas realmente é diminuir, né, ou parar totalmente de fumar. Doutora, qual é a relação que se pode estabelecer entre o tabagismo e a obesidade? Porque geralmente a gente fala, não, a pessoa que está fumando, ela fica mais magra. Tem gente que até não quer parar porque, eu vou engordar, né? Tem relação? Olha, isso é muito discutido, né? As pessoas às vezes param de fumar e falam assim, nossa, não vou parar porque eu tô com medo de engordar. Mas a gente tem muitas pessoas que fumam e têm o problema da obesidade, né? Então não tem uma relação direta entre fumar e ser magro. A gente tem muitas vezes que a pessoa deixa, por exemplo, de fazer refeições
para fumar por causa de questão de tempo. Aí realmente a tendência dela é ficar mais magra, é emagrecer. Mas não tem uma relação direta. A mesma coisa de parar de fumar e engordar, tá? Isso aí realmente só se a pessoa ficar muito ansiosa e acabar mesmo descontando aí na comida e começar a comer muito. A gente tem sim uma relação muito perigosa entre as duas coisas, a obesidade e o tabagismo, em relação a risco cardiovascular, em relação a vários tipos de câncer. Então, quando eu somo a obesidade e o tabagismo como um risco assim que a gente pode prevenir de câncer, isso equivale a 60%. Tá? Então, é muito forte essa associação e ela é muito perigosa. Fora isso, né, problemas de pulmão que estão associados tanto ao tabagismo quanto à obesidade, a gente também tem risco de derrames, risco de infartos, né? Então, as duas coisas potencializam esses riscos. E à medida que a gente vai ficando mais velho, né, esses riscos vão sendo mais potencializados ainda. Doutor, a gente ouve muito falar também da questão da perda do paladar e do olfato, né? Eu já li até a respeito, né? Fui me aprofundar um pouquinho e cheguei lá nas papilas degustativas, né? Que é, na língua a gente tem aquelas bolinhas, né? Aquilo é que faz a gente sentir o sabor. Quando a gente começa a fumar, a gente vai perdendo isso? Vai, né? As papilas gustativas, elas têm uma influência muito grande aí da nicotina, né? Então elas vão ficando como se fossem atrofiadas. Então você vai perdendo esse paladar. Muitas pessoas associam aí ganho de peso com isso, né? Da pessoa começar às vezes a comer mais, buscando sentir mais o gosto das coisas, ou colocando mais sal na comida, ou mais açúcar, porque ela não sente o gosto e ela também não sente o cheiro. E também tem o efeito inverso, né? Algumas pessoas falam, eu não estou sentindo gosto de nada, então elas começam a não querer comer. Então varia muito de pessoa para pessoa. E, né, a gente estava falando de câncer, no câncer, durante o tratamento, né, a quimioterapia, a radioterapia também podem provocar esses mesmos sintomas. E se a pessoa já fuma e já tem essa perda, essas perdas podem ser maiores. Pois é, e aí interessante, porque nos dois casos não é saudável, né? Porque se a pessoa está perdendo o paladar e ela coloca mais açúcar, é prejudicial, ainda mais açúcar refinado, e mais sal vai aumentar a pressão. Então aí a pessoa começa a entrar num ciclo, talvez sem ela perceber, está preocupada ali com o pulmão, mas a questão da alimentação também está favorecendo para uma doença, né? Sim, né? A gente tem pesquisas interessantes que mostram, né, que a pessoa que fuma e tem hábitos alimentares saudáveis e pratica atividade física, às vezes, dependendo, né, da situação, ela tem menos risco do que um sedentário, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem essa dificuldade aí de parar de fumar, mas a gente sempre reforça que é importante fazer atividade física e tentar diminuir ao máximo aí a quantidade de cigarros por dia. Por outro lado, quando a pessoa fuma muito, ela acaba ficando muito sem fôlego e muito cansado. É muito comum a gente ouvir isso de quem fuma. Eu vou fazer atividade física, mas eu canso muito rápido. Isso realmente acontece pelo acometimento pulmonar, né? Então, por isso que a gente sempre acaba, a pessoa começa a gostar de fazer atividade física, às vezes ela consegue parar de fumar para ela melhorar a performance aí. Pois é. Beber água, doutora, ajuda, porque a gente começa a perder o paladar, aí vai, toma um café, toma mais vezes café, aí às vezes vai para bebida alcoólica, e às vezes quando o que popularmente o pessoal antigamente falava que era, como é que é, boca de pito, né? Porque a pessoa toma alguma coisinha para aquilo dar uma sensação boa, né? Quem não fuma não sabe o que é, mas quem fuma sabe. A água também pode ajudar nesse processo para a gente ir largando o cigarro? Olha, eu acho que a água ajuda na questão dela ser mais saudável, né, e dela hidratar mais. A gente tem um problema, né, com quem fuma, um problema vascular importante, né? Você começa a ter como se fosse um fechamento dos vasos. A gente começa, a pele do fumante muitas vezes é diferente, ela começa a ficar mais ressecada. A gente pode ter realmente falta, né, de oxigenação, de chegada do sangue em alguns órgãos. A gente fala muito do diabético, né, que pode perder dedo, pé, né, quando ele não está bem compensado. Isso também ocorre com o fumante por conta dessa questão aí do fechamento dos vasos. Então a água, ela ajuda a hidratar mais. Então, estando mais hidratado, você tem uma irrigação, né, de todos os órgãos de uma forma melhor. E a água é sempre saudável, até porque ela não tem caloria, né, a gente vai ter um processo aí de ser algo natural. Então, a água sempre é bem-vinda. É muito comum o fumante associar o hábito de tomar café ao cigarro. A gente vê muito isso, da pessoa tomar o café e fumar também, ou a bebida alcoólica.
Tá, o café, né, ele não tem relação direta aí com problemas de saúde, desde que você não ultrapasse aí 5 xícaras por dia. Às vezes o que a gente vê são pessoas que colocam muito açúcar no café, então isso pode Hum. levar aí a um aumento de peso. E no caso da bebida alcoólica, a associação da bebida alcoólica com o cigarro é muito ruim, né? Porque uma das dos fatores aí que aumenta o risco de câncer, né, é o álcool. Então, quando eu tenho realmente aumento do consumo do álcool e mais o cigarro, eu vou colocando duas potenciais fatores de risco juntos. E se eu tiver obesidade também, mais fatores de risco. E tendência familiar, né? Então a gente tem sim potencialização com o álcool. Então melhor ficar na água mesmo. Doutora, eu estou pensando aqui na relação do tratamento, né? Porque são tantos os fatores envolvidos, né? A nutrição, a questão psicológica, né? O momento psicológico que a pessoa está vivendo na vida. Então, assim, como é que seria o tratamento? Porque também a pessoa fala, parei de fumar e será que eu vou sentir muita fome, né? Vou começar. Se a pessoa já está meio psicologicamente abatida, ela fala, vou descontar na comida. Qual é a orientação que a senhora pode dar? Seria um tratamento multidisciplinar? Sim, né? Tem muitos grupos agora para ajudar as pessoas a pararem de fumar, né? A maioria dos grandes centros tem isso, a gente tem também lá no Albert Einstein. Então, geralmente nesses grupos você tem realmente o acompanhamento multidisciplinar. É sempre interessante ter o acompanhamento psicológico, né? Porque quando a pessoa está descontando na comida, alguma coisa tem, né? Por que que você está tentando melhorar a sua ansiedade, sua depressão comendo mais? Né? Por que que você não consegue parar de fumar? A gente sabe que tem uma dependência física, mas também tem uma dependência psicológica. Muitas vezes você vai ter que lançar mão aí de adesivos, né, de coisas que te ajudem a diminuir a dependência à nicotina. E eu acho que nunca é um demérito pedir ajuda. Então, às vezes a pessoa fala, não, eu vou parar de fumar sozinho. Aí para um ano e volta. Né? Eu tenho um paciente que ele parou de fumar há 15 anos. Ele fala para mim que não tem um dia na vida que ele não tem vontade de fumar. Ele falando, todos os dias eu tenho vontade de fumar, mas eu me seguro para não fumar. Então, imagina, você parou 15 anos, é um vício muito forte. Então, sim, é muito interessante procurar profissionais para te ajudar. Né? Esses grupos eu acho que eles são muito legais, a gente tem tanto no sistema público quanto no sistema privado. Então, procurar esses grupos. E se você não conseguiu parar de fumar sozinho, não tem problema nenhum pedir ajuda. Eu acho que é muito válido. O importante é você tentar realmente melhorar a sua saúde. Doutora, falando de alimentação, o que talvez o nosso cérebro gosta e o nosso paladar é a comida mais gordurosa, mais açucarada, né? A gente gosta. Só que o que o corpo gosta que a gente pode falar? Não, uma coisa é a cabeça, outra que é o corpo que vai dar mais alegria para você. Vai fazer uma atividade física, você está mais disposto, né? Eu acho que nem sempre combina o paladar com o que o corpo realmente precisa e quer para ficar alegre e bem, né? Na verdade, né, a gente tem uma necessidade calórica e proteica diária que é muito individual, né, de cada um. Isso é uma coisa que você está pensando só na parte fisiológica, mas o ser humano, ele não come só para manter o sistema orgânico funcionando. A gente come por razões econômicas, né? A gente sabe que tem comidas que são consideradas comidas aí de um nível social mais elevado, né, um socioeconômico mais elevado. A gente come muito influenciado pela publicidade. A gente tem todas as religiões, tem cerimônias ligadas à alimentação, né, as nossas festas. Quando você vai, por exemplo, num casamento, você fala assim, nossa, esse casamento foi bom. Geralmente as pessoas estão se referindo à comida e à bebida, não estão se referindo à felicidade dos noivos, à alegria que estava o casamento. Né? Então a gente tem muita associação, a nossa alimentação está ligada a vários fatores. E também, né, os fatores culturais e familiares. Então você segue muito o que a sua família come, os hábitos da sua família. O açúcar, o sal e a gordura tornam realmente a comida mais palatável, que a gente fala, né? Ela tem um sabor mais agradável, mais gostoso. Não tem como comparar um bife frito com um bife grelhado, né? Mas você tem que se habituar. Então você fala assim, é muito comum a gente ouvir, eu tenho vontade de comer um doce depois da refeição. O que a gente tem vontade é do sabor doce. Então, muitas vezes você pode substituir por uma fruta, mas é que tal algo, né, um chocolate, um docinho ali está mais à mão.
né? Então você tem que começar a criar novos hábitos, isso é difícil muitas vezes. E além disso, você tem os seus amigos que também seguem, geralmente, hábitos parecidos com o seu. Então você começa a trocar o hábito, mas tem todo o seu círculo aí de familiares. Então é muito difícil mesmo. Mas o corpo, ele fica feliz com a quantidade de caloria que tu tem inadequada. A gente que acaba exagerando mesmo em algumas coisas, né? É complicado, né? Porque às vezes não dá para trocar o marido, a esposa, o irmão, a Sim. tia, a mãe que você mora junto, então tem que trocar o hábito, né? Doutora, dá para fazer alguma relação entre o vício do fumo e o vício de comer? Porque o, o, o princípio do vício é o quê? Você não consegue se desvencilhar daquilo. Só que a alimentação é um outro conceito, porque você tem que se alimentar a vida inteira. Existe alguma relação, existe algum estudo que o nosso cérebro interpreta como se fosse um vício durante a vida, comer coisas que não são saudáveis? Na verdade, o que a gente tem não é o. A gente até tem um vício em comida saudável, né? Que é a ortorexia, que é um vício novo aí. A gente não Olha. tem o oposto, né? Que é o vício em comida não saudável. A comida não saudável, ela entra por uma série de fatores, né? A gente tem essa questão de ser prático, né? Às vezes é muito rápido de preparar, as pessoas têm cada vez menos tempo. A gente vê o esforço aí de muitas pessoas em tentar ensinar você a cozinhar, falar para você cozinhar mais, cada vez em menos tempo, porque se você ficar 4 horas na cozinha, ninguém vai cozinhar, né? Tentar facilitar, dar dicas para isso. A gente tem a questão, muitas vezes, que a pessoa não está com a sua saúde mental adequada, então ela acaba descontando em alguma coisa, e isso pode ocorrer em vários vícios, né? Então, muitas vezes você tem que ver isso, e tem os vícios que não são só psicológicos, né? Por exemplo, o cigarro, ele tem um vício físico comprovado. A partir do momento que você começa a fumar, você vai ter esse vício físico e psicológico, né? Eu tô nervoso, eu vou fumar. Muitas vezes a gente vê isso. Ah, eu estava nervoso, fui comer alguma coisa, geralmente alguma coisa calórica. Mas são compensações momentâneas, né? Logo você já tá, volta tudo que aconteceu e você tá com vontade de novo. Então, é muito difícil, mas a gente não tem essa relação direta aí de vício em comida e vício em cigarro, né? Mas a gente tem sim questões de estresse, questões emocionais. A gente falou muito da saúde mental agora na pandemia. Então, nós vimos pessoas que ganharam muito peso na pandemia, né? Que ficaram muito sedentárias porque não podiam sair e acabaram comendo mais. E pessoas que começaram a beber mais na pandemia também. O consumo de álcool aumentou no mundo inteiro durante a pandemia, né? Acho que foi o mais pedido em casa foi o álcool. E o cigarro, muitas pessoas tinham parado de fumar e voltaram a fumar na pandemia porque ele servia como uma companhia, como um alívio de estresse. Uhum. O que a senhora vê, doutora, aí no seu consultório? A senhora atende pessoas que viciadas em cigarro ou a sua área é só como nutróloga? Então, eu acabo atendendo muitas pessoas, muitos tabagistas, por causa da área de câncer, né? Certo. Então, assim, eu não trato isso, né? Geralmente eu encaminho, mas eu acabo atendendo porque tem uma forte relação aí entre câncer e cigarro, né? Uma outra coisa que eu acabo atendendo bastante são pessoas com obesidade, né? Hoje no país nós temos cerca de 41 milhões de pessoas com obesidade, é muita gente, 26% da população. E aí, se eles fumam, né? Eu sempre tento convencê-los a tentar largar ou diminuir, né, o vício do cigarro. Acho que isso é muito importante, porque senão você vai somando aí fatores de risco para uma série de coisas. Uhum. Doutora, é interessante aproveitar como utilidade pública. O que é obesidade e estar com sobrepeso? Existe uma medida correta para entender? Sim, existe, né? A gente tem o índice de massa corpórea, né? O índice de massa corpórea, eu pego meu peso e divido pela minha altura ao quadrado, né? Para ficar mais fácil, eu divido pela altura e divido de novo. Então, quando eu tenho o índice de massa corporal, que é o IMC, acima de 30, a gente tem a classificação como obesidade, tá? E aí a gente vai tendo graus de obesidade à medida que esse IMC sobe. O Uhum. sobrepeso, ele ficaria abaixo de 30, então até 29,9, a partir, né, do IMC normal, que a gente fala de 24,9. Então seria essa faixa. Quanto maior o peso e maior o IMC, maior o risco que eu tenho de outras doenças, né, que a gente chama de comorbidades. Pressão alta, diabetes, câncer, né? A gente tem uma depressão associada à obesidade, dores de cabeça, dores articulares. Então, a obesidade aumenta muito mais o risco
Então, às vezes a gente traça com o paciente o objetivo dele perder peso para pelo menos ficar no sobrepeso. E aí, com isso, eu diminuo riscos e eu melhoro a saúde dele. Uhum. Doutora, o que a senhora tem visto de resultado aí no consultório? Eu li num livro, por exemplo, que as pessoas que anotam o que comem e faz uma tabelinha, elas têm mais sucesso. É verdade isso? Eu acho que o anotar, ele traz uma disciplina, né? De você, e também faz com que você pense sobre o que você está comendo. Então é muito comum, às vezes, a pessoa não ter esse raciocínio e não perceber, por exemplo, que ela chupa uma balinha toda hora, que às vezes é muito calórica, que é o que faz a diferença. Um docinho extra aí que vai, muitas vezes a gente vai almoçar, tem aquele docinho no café que você não dá bola para ele, que ele é pequenininho, mas às vezes aquilo é um estrago. E às vezes tem mais de 400 calorias. Então, eu acho que o anotar faz com que você pense sobre a comida. E a gente tem que entender também que a obesidade é uma doença crônica. Então, não é só, né? A pessoa fala, então é comer demais. Não. Tem pessoas que comem muito mais do que uma pessoa que está com obesidade e não engordam. Então, você tem uma tendência a engordar. Então, tem a questão nutricional para tratar a obesidade, a gente tem a questão aí de medicamento, muitas vezes você tem que entrar com medicamento, tem a questão do exercício, e em alguns casos você tem a cirurgia bariátrica também. Né? E, por exemplo, a cirurgia bariátrica, uma das coisas que a gente pede é que a pessoa deixe de fumar, porque senão você interfere na cicatrização. Né? Então, ela para de fumar aí pelo menos 10 dias antes. Né? A gente sempre fala isso, porque é um dos problemas do cigarro também. Né? Eu falei daquela questão de fechar os vasos, então esses vasos aí que acabam ficando mais fechados interferem na cicatrização também quando a pessoa vai operar. A senhora sabe que numa academia que eu frequentava, tinha um colega, ele usava uma camiseta assim, o físico bom, 20% atividade física, 80% alimentação, né? Mas pelo que a senhora está me trazendo aí, cada pessoa tem uma genética, não dá para travar que é exatamente isso, né? Para cada pessoa vai variar um pouco, mas a alimentação tem mais peso do que a atividade física. Olha, eu acho que assim, os dois têm um peso muito importante, tá? A alimentação saudável e a atividade física, né, regular, elas são unanimidades aí em medicina em termos de prevenção e melhor resposta ao tratamento quando a pessoa tem uma doença, né, em relação ao prognóstico. Então, eu sempre falo que não tem como a gente falar de alimentação sem falar de atividade física. Porque também não adianta muitas vezes eu ter uma alimentação saudável e eu ser sedentário, porque isso traz riscos. E também não adianta fazer muita atividade física e eu não comer direito, porque muitas vezes eu vou perder massa muscular e isso também é prejudicial para a minha saúde. Então eu tenho que ter as duas juntas. Né? E aí o importante, sempre a gente fala, é fazer a atividade física que você goste. Não tem uma receita que fala, tem que ser essa exatamente. Né? Mas as duas coisas estão aliadas, né? E a disciplina da atividade física muitas vezes te ajuda aí a ter uma alimentação mais disciplinada, mais pensada. Porque é comum, às vezes, a pessoa percebe que o dia que ela exagerou na alimentação e não comeu coisas muito legais, ela vai praticar atividade física, ela também não consegue render tanto. Então, acho que as coisas se somam. Uhum. E tem uma dúvida muito recorrente também, que as pessoas falam assim, eu vou fazer atividade física. Tem gente que fica em dúvida, como um pouquinho antes, não como, enfim, né? Tem essa questão também. Pode comer um pouquinho antes de fazer atividade física? Então, a gente sempre recomenda que a pessoa não vá de estômago vazio, né? Porque quando a pessoa vai em jejum, durante a atividade física, você pode ter um consumo maior aí de açúcar, né, de glicose. Então, se a pessoa está em jejum, muitas vezes ela pode ter uma queda dessa glicose aí no meio da atividade física. É muito comum, por exemplo, em parques ou em academia, você vê uma pessoa que estava lá fazendo e começa a passar mal. Sim. Ela começa a suar frio, tem uma sensação de desmaio, a pessoa fala, é a pressão que baixou. Na maioria das vezes não é a pressão que baixou, é o açúcar no sangue que baixou, né? Porque ela não se alimentou direito antes. E aí, assim, a gente sempre modula aí o quanto a pessoa vai comer antes da atividade física de acordo com uma tolerância dela, né? Tem gente que consegue tomar o café da manhã todo e fazer atividade física. Tem gente que vai comer uma fruta, tem gente que precisa tomar um suco. Então, você tem que conversar para ver. Mas não é o ideal ir fazer atividade física em jejum, isso não é muito bom. Tá, legal. Bom, doutora, a gente está caminhando aqui para o final, mas dentro aí da área da pesquisa, o nosso tema aqui central é a questão do tabagismo e a alimentação, né? A doutora colocou aqui a importância da alimentação e da atividade física, a gente falou a questão do paladar também, né? Então, eu acho que o foco central é esse, né, doutora? Estar regrado, um trabalho multidisciplinar e
tentar parar de fumar e a alimentação correta e uma boa atividade física, né? Eu acho que é assim, uma das coisas mais difíceis que a gente tem é encontrar um equilíbrio, né? E o equilíbrio está centrado nisso, né? Em reduzir vícios, em fazer atividade física regular, em comer bem, estar com pessoas que a gente gosta, trabalhar com o que a gente gosta. Então, tudo isso ajuda, né? Então, eu acho que é muito importante ter esse equilíbrio. E eu sempre falo que a informação empodera o paciente, né? Então, pesquisar do porquê que o médico fica pegando o seu pé porque você fuma, né? Se realmente tem razão o que ele está falando, por que que a gente tem esse dia do combate ao tabagismo. Quem tem obesidade entender melhor a sua doença, eu acho que tudo isso ajuda a você procurar bons profissionais e conseguir realmente melhorar aí a tua vida saudável. A gente está vivendo cada vez mais, né? A gente estava falando isso fora do ar. Então, todo mundo quer viver mais e todo mundo quer ter uma velhice saudável, né? Ser independente. Isso vai ser muito relacionado ao que você fez durante a sua vida inteira. Então, se cuidar é sempre bom e nunca é tarde. Exatamente. Doutora, para encerrar rapidinho, a senhora disse que a senhora é nutróloga e trabalha também com oncologia. Alguns casos chegando, a senhora talvez, dentro do seu tempo de atendimento, deve ter chegado algum tabagista. Qual é a percepção que essa pessoa tem? Porque é uma questão evitável, né? A senhora lembra de algum depoimento que a pessoa fala, poxa vida, não achei que aconteceria comigo? Porque a gente vê uma foto trágica de cigarro e não tem a percepção e continua fumando, né? E a gente acha que não acontece com a gente. Qual é o depoimento que a senhora pode dar em tese desses casos? Olha, é muito comum a pessoa achar que não ia acontecer com ela e que tinha um certo exagero, tá? Eu acho que a grande questão do tabagismo é que geralmente as pessoas começam a fumar muito jovens e elas vão ter a consequência aí que elas começam a perceber, né, do cigarro depois de 20, 30 anos. Então, para ela está muito distante, porque os amigos têm todos a mesma idade, né? Então, muitas vezes os amigos fumam, e aí você não vê, você fala assim, ah, não, mas isso não vai acontecer comigo, eu não conheço ninguém que teve problema. Né? E aí você começa depois, geralmente é depois dos 50, dos 60, começam a aparecer os problemas ligados aí ao cigarro. Não só câncer, né? Problemas respiratórios, problemas vasculares, problemas cardíacos, né? Às vezes até esses derrames cerebrais ligados ao cigarro. Então, a pessoa demora muito tempo para sentir o efeito do cigarro, né? E aí ela vai pensar, puxa, me avisaram tanto e eu não prestei atenção. Mas é isso, existe um certo distanciamento. A pessoa acha que não vai acontecer com ela, porque dentro do círculo de amigos dela estão todos com a mesma idade. Aí depois começa a aparecer, aí os problemas vão aparecer, né? A gente não tem dúvida disso. Tá certo, então vamos viver mais e melhor e com saúde. Queria agradecer bastante a doutora Andréa, que é nutróloga, esteve aqui com a gente, Andréa Pereira. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima, é um tema recorrente, a gente volta sempre nele aqui. Obrigado pela sua companhia, até a próxima edição.